Bem, como a Nina apresentou a sessão, realmente é muito especial a gente estar com a Tezuka, uma ex-aluna apresentando o seu longa-metragem mais recente, como equipe formada por ex-alunos também, e a gente acaba tendo um encontro de pessoas de muitas gerações diferentes do curso de cinema da UF. A gente vai ter um debate, mas eu queria saber se a Tezuka, alguém da equipe, queria comentar um pouco a produção do filme, contar um pouco como surgiu, como foi feito. Olha, como tem muitos estudantes de cinema, eu acho que a gente devia começar pelas perguntas, porque assim a gente responde diretamente o que vocês querem saber, né? Já abro perguntas, quem quer fazer alguma pergunta. Tem um microfone ali com o Vinícius. Sobre a Tezuka, o filme que acabamos de ver. Pode falar mal, viu? Vou adorar. Olá, muito boa tarde. Eu amei o filme, primeiramente. E eu fiquei curioso em saber um pouco do trabalho de pesquisa pelo local que você escolheu para fazer o filme, de fato. Tem alguma coisa relacionada já com o livro ou foi algo mais aberto? O livro foi escrito pela Pagés Eneida, essa que aparece no final e que é personagem do filme. Então, muita coisa já estava lá. Só que é uma cultura completamente desconhecida de mim e do resto do Brasil. Então, o trabalho quer dizer, não era apenas uma pesquisa física, de informação, entendeu? Mas era uma pesquisa de entender o que era a pagelança cabocla, de tal forma que, na hora que a gente colocasse nas telas, o público entendesse. Eu não tivesse que parar para explicar o que era. Se você vai fazer um filme sobre candomblé, sobre espiritismo, sobre catolicismo, qualquer coisa assim, basta alguns símbolos que as pessoas já sabem o que era. E não é o caso da pagelança cabocla. Então, eu acho que o tempo de aprendizado do que era essa cultura, do que é essa cultura, é que foi grande. E que, enfim, necessitou da gente um mergulho mesmo para ir lá na alma dessa cultura, que é muito estranha para a gente, entendeu? Mas teve pesquisa tradicional, entendeu? A Eurica foi para lá, saiu lá atrás dos arqueólogos, dos antropólogos, dos psicólogos, de todo mundo, da historiografia local, tudo isso. A gente fez a pesquisa que é normal dos filmes, entendeu? Certo, muito obrigado e parabéns pelo filme. Obrigada. Essa pesquisa dentro do projeto, como que a Tezuka acabou de colocar, ela tem uma visita a um passado bastante distante. A Eurica conversou com o Instituto Goethe, que tem a Denise Chaham. Eu fui até a USP procurar a Márcia Arcuri, antropólogos e pessoas que estudaram a cultura da Ilha do Marajó, onde viveram mais de 3.000 anos atrás, um gigantesco conjunto de povos ribeirinhos no delta do Amazonas, ali onde a Ilha de Marajó era o centro de uma cultura, 3 a 5 milhões de pessoas, e os símbolos descobertos foram apagados pela história. Primeiro, que antes da chegada dos portugueses, já há 500 anos, eles vinham e matavam, entravam com barcos e assassinavam para levar o ouro, para levar a cerâmica. Essa cerâmica está toda fora do Brasil, e ela é comparável do ponto de vista até de uma certa superioridade, porque ela tem os mesmos símbolos da cultura egípcia, ela tem os mesmos parâmetros de pensamento, e na vivência daquele povo, que lá é representado lá, aqui pela Cássia Kiss, pela Laura Cardoso, a Fernanda Montenegro devia estar ali, mas a gente não conseguiu porque o
Fernando Torres estava muito doente, ela não pôde ir. Essa representação desse Brasil e principalmente a Ilha do Marajó, que foi estudada, existiu uma grande, lá pelo pessoal de antropologia da USP e pela Denise, que são conhecedores profundos de 300, 400 anos, tudo que foi descoberto, como viver numa região em que a água sobe 40 metros e as casas não são invadidas. Isso já é o conhecimento da placa-mãe. Como plantar naqueles locais, e a mandioca é ali que ela nasce. Como fazer aquelas urnas gigantescas, símbolos que estão nos mesmos símbolos do Egito. Como aquelas cores e a descoberta que fluem para as culturas ribeirinhas, e todo o comércio e troca se faz lá já com as culturas andinas. Essas coisas são desconhecidas e foram cimentadas e vêm sendo cimentadas por causa disso. O massacre dessa cultura, o massacre das pessoas, né? Primeiro o massacre de uma população extremamente desenvolvida. O que é lido em toda a cerâmica marajoara não é maior ou melhor, mas é do seu tempo e representativamente uma cultura que ainda não foi reconhecida. É reconhecido no meio das pessoas que vivem, que trabalham isso, e de lá já surgiam essas crenças e a possibilidade de sobrevivência e cura, os remédios. Não havia morte, não havia doença, no sentido que já na Europa existia. Por isso eles vinham para cá. Então, esses esquecimentos ou esses apagamentos, esse cimentar o passado, que vai ser buscado lá numa cultura fabulosa, com a valorização de todo o conjunto da sociedade. Ela era uma sociedade respeitosa entre as crianças, entre os pajés, cada um que tinha a sua prática. E isso desapareceu do Brasil. Desapareceu com a civilização, com o processo de catequização. Essa catequização persegue, até hoje, essa cultura que tem que ficar academizada dessa maneira que eu não gosto, porque a gente foi lá, a gente se meteu dentro daqueles rios, na década de 70, eu fui lá ver o que era Cinta Largas e o que era ver já a procura do conjunto de forças de domínio da Amazônia, de controle do espaço aéreo. E a gente está vendo aqui o que continua a ocorrer. Então, essa remessa pelo espírito de uma pajé vai muito mais longe. Palavras de cidades como Ananindeua, que é um clube de futebol, já existiam lá 300 anos antes de Cristo. Então, essa tradição oral é muito mais rica que a outra, que teve que buscar em cacos, e pior, foram levados para praticamente toda essa cerâmica marajoara, entre aspas, porque ela é muito mais que isso, está fora do Brasil. Agora, a meta desse filme, para mim, era essa. Do mesmo jeito que eu tinha que mergulhar para saber por que o Caruana estava encantado, ele está encantado por nós que inventamos e suportamos e aceitamos essa mentira. Eles eram verdadeiros, eles eram criadores no mesmo nível do que os egípcios faziam. Agora, os egípcios são valorizados e toda essa cultura do delta amazônica
do Delta do Amazonas e que se estendia para o interior, foi se estendendo, foi muito longe. Ela é ignorada. A gente ainda viu construções na ilha de Mexiana, que a pessoa nasceu e viveu lá, tem 28 filhos que nunca saíram dali, vivem, pescam na porta de casa. Então, alguma coisa... E vem televisão como a gente. Então, essa busca pelo que porque o Zeneide escreveu o livro, eu, para conseguir a autorização do livro, eu tive que ir no escritório da Raquel de Queiroz. Era a editora dela que tinha editado e tinha os direitos. Olha a luta do produtor, a luta do diretor de arte para pegar o que está naquele livro, trazer e entregar ao roteirista e à Tizuca os elementos. A mão. Como é que se filma isso dentro d'água? Como é que alguém pensou em botar esses atores andando nesses lugares? Como é que é a convivência com esses animais? A gente foi lá no Marco Zero do Equador, em barcos, e debaixo de temporais ali chove, que, né? A linha do Equador está ali exatamente na Mexiana, que é uma ilha acima do Marajó. Indo lá, você vê que Brasil é esse, que Brasil gigantesco é esse, e que a gente não desconhecer, não, quer desconhecer. Eu sou muito mais... E eu vi a Márcia Arcuri dizer, eu não estou cansada de tentar. Eu recebo um salário melhor do que esse antropólogo da USP, ensinando os alemães como é que se negocia com as culturas andinas. Ele aprendeu com eles. Então, é necessário que esse momento de ver o filme, eu estava aqui nesse cinema, quando ele estava abrindo, fazendo as primeiras exibições dele no primeiro ano da escola. Eu era o chato que ia atrás de todo mundo para importunar e continuo sendo isso. Não aceito só a visão acadêmica, cinematográfica. Tem uma luta que não está resolvida. E não está resolvida dentro da nossa sociedade, que se aceita menor. Boa noite. Meu nome é Bia Bedran, eu sou uma contadora de histórias, então eu estou impactada com a pesquisa, com a beleza desse filme, impactada com tudo que nós acabamos de ouvir nesse seu depoimento tão forte sobre exatamente a necessidade, a relevância desse trabalho. Queria dar os parabéns a toda a equipe, Tizuca, você, obrigado. Os produtores, dizer que é impactante esse filme e é necessário, é preciso que ele seja adotado para que os jovens brasileiros todos possam mergulhar nesse Brasil profundo. Parabéns, Tizuca. Bacana, obrigado, hein? Oi, boa tarde. Na verdade, eu queria perguntar sobre um ponto da história. O Antônio, o personagem do Antônio, ele evidentemente não é humano. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê ele, na maior parte do tempo, com essa forma de homem e, pelo menos visualmente, o impacto que teve para mim, muito mais velho que a Zeneide, né? E como que essa relação, esse envolvimento que eles têm, ele sendo, pelo menos para mim, acredito que algumas pessoas aqui na minha volta também percebi que sentiram isso, ele sendo uma pessoa mais velha que ela, um homem mais velho que ela, como que isso impactou vocês como equipe? Assim, vocês pensaram sobre isso? Foi alguma discussão? Isso foi proposital? Se sim, por quê? Enfim. Olha, a gente tinha muita preocupação das cenas assim mais íntimas entre o Tiaguinho e a Carol, para que não parecesse pedofilia. E o Tiaguinho estava muito constrangido,
para fazer cenas de beijo, enfim, de namoro. Ele tinha uma delicadeza em relação a Carol que era assim comovente, entendeu? Então a gente tomou muito cuidado com isso, porque a Carol tinha coisa de 12 anos, nem tinha menstruado ainda, a gente queria essa idade, foi super importante ter uma atriz naquela idade, naquele momento, para fazer o filme. Agora, ele não foi escolhido pela idade, a gente queria um garoto novo, entendeu? Mas acho que o Tiaguinho tinha uns 19 anos na época, entendeu? Por aí. Então, achamos que poderia funcionar. Agora, na verdade, eu não sei como que é um caruana. A Zeneida, o Avatar. A Zeneida teve, enfim, falou de várias aparições de caruanas, inclusive ela desenhou e depois mandou construir em 3 dimensões lá, que está lá no mundo místico dos caruanas, lá, que são umas figuras incríveis, entendeu? O Anhanga, por exemplo, parece um extraterrestre. A garotada iria adorar. Só que na hora, durante a preparação, a gente pensou assim, com o pouco dinheiro que a gente tinha, reproduzir esses monstros marinhos, enfim, não importa, mas a gente não teria condições de fazer com que eles parecessem reais. E eu não queria que o espectador, em qualquer momento, parasse e falasse, não é de verdade, entendeu? Por exemplo, ela fala que umas figuras dessas apareceram para ela, entendeu? No momento que ela foi sequestrada lá e ficou 11 dias dentro daquela bola de vegetação, ela falava de umas figuras azuis compridas que tinham membranas, entende? Uma espécie de escamas, que anos depois eu fui ver no Avatar. Era igualzinho ao Avatar, entendeu? Só que ela escreveu isso muito antes de se pensar no projeto do Avatar, entendeu? Mas a gente não teria condições, ia ficar parecendo uma coisa caricata de escola de samba, entendeu? Então, resolvemos que eles não apareceriam, e se aparecesse, seria na figura humana, como foi o caso do Tiaguinho. Então, isso foi uma decisão de roteiro, direção, produção, direção de arte, que a gente foi acertando no meio do caminho. Aliás, esse personagem do Antônio não existe no livro dela. Aqui, contando a verdade, o namorado que ela teve, que era um boiadeiro, não, que é vaqueiro, a Zeneida pediu para ele falar com o pai dela para pedir ela em namoro. Aí ele, muito tímido, foi lá falar com o pai falou assim, claro que não vou deixar você namorar com minha filha. Voltou com essa resposta para a Zeneida, e a Zeneida falou assim, então vamos fugir. E o cara não topou, entendeu? Aí eu tinha essa história, mas eu lembro que eu falei assim, pô, como é que eu vou fazer a história de uma menina que se apaixona por um cara e que o cara é bundão, entendeu? Foi um pouco por aí. E aí foi uma invenção mesmo ficcional dos roteiristas, entendeu? E minha, não sei o que topei, que era inventar esse personagem, que é um caruana que vem para protegê-la, tá? E os dois se apaixonam. O que não podia acontecer, porque era um ser vivente e um ser encantado. Então, esse era o segredo e a dificuldade do romance, no caso da nossa história. E aí colocamos isso, a Zeneida ia vendo o material que a gente leu o roteiro, entendeu? Ia ver, assistindo o material, o copião montado, não sei o quê, e não falava nada. Eu só achava que ela não gostava muito, entendeu? Mas, como ela não reclamava diretamente, falei, está aprovado, vamos seguir em frente. E aí inventamos essa história do caruana aparecer no final, para ela já velha, né? Ela está com 80 e poucos anos, e aí o caruana aparece no final. A Zeneida nunca reclamou dessa história. Se ela não reclamou, quer dizer que ela endossou. E se ela endossou, pode ser que ele apareça para ela e que exista realmente um caruana que se apaixonou por ela. Isto é o lado ficcional do cinema, entendeu? Isto foi uma invenção que, de certa forma, se casou com a história real que ela escreveu no livro. Uma história real cheia de personagens reais. Sou Ricardo Favila, estudei na UF aqui, sou da turma de 82 a 85.
Cacá, não sei se alguém chegou depois, o Cacá é da primeira turma, aqui formado pela UF. Eu sou da turma do Antônio Amâncio, que está ali. Está ali. Nico, que é de que ano? Tem de todas as gerações, 60, 70 e 80. Você também é... Eu sou 90. 90, né? Mas, bom, eu só queria falar o seguinte, dando minha função dentro do filme, eu fui diretor assistente, na verdade, eu saindo daqui da UF, eu fui assistente de direção durante 25 anos, de não sei quantos filmes, trabalhei com diversos diretores, Nelson Pereira dos Santos foi o primeiro, e depois, ao longo desse tempo, trabalhei com várias pessoas da UF, sendo que a Tezuka foi uma pessoa que eu trabalhei no Lua de Cristal em 90, durante o Collor nos pegou, 90, e conheci a Tezuka naquele momento, e de lá para cá a gente desenvolveu um trabalho que nos afastávamos um tempo, voltamos, e deu uns 10 anos que a gente voltou. Ela me resgatou novamente para o cinema, porque eu fui para a televisão, fiquei na televisão, enchi o saco, saí, fui fazer outras coisas, e aí quando ela foi fazer o Encantados, ela me procurou e me chamou para fazer o filme com ela. Então eu voltei. Eu já encontrei o filme, o que eu queria dizer mesmo assim, que eu já encontrei o filme andando. O filme, na verdade, já tinha tido toda uma primeira parte de pesquisa, toda essa coisa que o Cacá falou, mas eu já encontrei o filme num momento em que, aí eu vou falar mais do que interessa, talvez, para quem é estudante de cinema. O que o Cacá com o Gessel, né? Não foi o Gessel? O Gessel Buzz, fizeram a grande sacada desse filme, que é o seguinte, esse filme, vou falar outro segredo, Tezuka, contarei um segredo aqui. Esse filme foi 80% ou 90% feito no Rio de Janeiro. Quem leu até o final viu lá que tem Rio de Janeiro lá, né? Mangaratiba, Marambaia, etc. Então, realmente, Xerém, alguém falou em Xerém, alguém que me lembrou Xerém aqui, foi o Breno Kubel, né? Toda aquela parte do índio foi Xerém e tudo mais. Esse foi o pulo do gato do produtor. Aí, nesse ponto, palmas para o Cacá, porque realmente ele, junto com a equipe dele, teve essa sacação. O Fabrício Coimbra, que não está aí, o Venir, que já faleceu, com o gesto de procurar no Rio de Janeiro locais, o que pudessem fazer um match com o máximo possível. Por quê? Porque o filme não dava financeiramente, ou seja, na engenharia financeira dele, ser feito todo lá no Pará, apesar de todo o apoio que o Pará deu. Não é isso, Cacá? Favila, claro que isso importa. Mas, para responder você, a pergunta, o cinema é mágica. O cinema não é... Tem o documentário. A gente pode ter uma visão documental, ou pode ter uma visão em que a gente vai buscar o historiador, o antropólogo, a poesia, a religião. Mas se essa cultura, que é uma das culturas mais ricas do mundo, ficar aqui debaixo dessas explicações, é besteira. Eu não estou discutindo regulamentação, eu não estou discutindo orçamento, eu não estou discutindo por quê. Eu estou vendo que para fazer com que todas essas coisas sejam integradas, a gente não tenha que fazer um absurdo de levar 100, 150 pessoas para dentro d'água. Não podia. Essas pessoas tinham que ser protegidas. Eu já tinha ido em 70 dentro da Amazônia. A febre amarela estava lá, mas estavam os pesquisadores americanos de ervas, levando as ervas para os Estados Unidos, estava todo o sistema de vigilância do CIVAM sendo montado, e aí você diz, poxa, o que a produção faz nesse caso? A produção está procurando a Marambaia. A Marambaia é um dos vestígios também históricos dessa cidade, Rio de Janeiro, dentro da mesma têmpera do que aconteceu no Amazonas. O que está enterrado embaixo da Marambaia? Se alguém quiser pesquisar e procurar, vai levar aí 1 ano, 2 anos. Agora, aquilo que a gente enfrentou, a gente andava de barco dentro do Rio Amazonas. Eu já tinha visto isso em 70, quando eu fui a primeira vez. O Rio Amazonas é de uma velocidade, é de uma voracidade, parece um laguinho. Bota um barco lá dentro. Bota um gerador e 2 câmeras.
Eu fui fazer um filme lá para o Renato Aragão. 3 câmeras entram com 2 barcos, o pessoal do Pará dizendo, isso aqui a gente domina. No meio do caminho eu disse ao Nilo Vital, nosso maquinista, e ao fotógrafo que estava comigo, Jacques Chewich, que estavam fazendo um trabalho de coletar imagens. Não tinha, aquelas 2 câmeras do Val de Herculânea iam para o fundo do mar, do rio, porque aquilo é um mar. A violência daquelas águas, não há, quando cai um pé d'água, e aí você convive ali com a preguiça ao seu lado, subindo pela árvore para sobreviver, e você passa a mão na preguiça. Esse é o cinema. Não tenho uma visão industrial ou outra coisa qualquer. Então, quando eu vim aqui para a UF, eu procurava uma porta. Eu vinha lá do subúrbio do Rio, lá da Serrinha. O que era o cinema para mim? Era uma pata de elefante muito gigante na tela de um filme chamado O Maior Espetáculo da Terra, que eu vi no Monte Castelo. O que era aquela pata? Um medo profundo para uma criança, que aquela pata ia pisar na mulher. O medo e as emoções vão para a chanchada da Atlântida, e isso se repete aqui. Eu não consigo aceitar, e aí isso é conflito tem que ter, que a gente não veja o que essa universidade me deu. Ela é uma porta da percepção para mim, porque na rua, na porta do cinema, nos jornais, a gente tem um bullying histórico. O cinema brasileiro não presta, vocês não sabiam nem deviam fazer. Todo mundo sabe quem diz isso há muitos anos. A sociedade brasileira trata a gente assim. Então, quando eu digo, o Amazonas, o Encantados, essa ida ao passado, essa viagem para ir conhecer coisas que existiram e que as pessoas chamam de fantasia, isso é cultura. Eu não vivo só de arroz e feijão. Eu vivo desse outro movimento, dessa fantasia. Se ela não existisse para Zeneida, a tradição oral dela é mais importante do que tudo o que foi escrito nos últimos 5.000 anos. Esse povo que está lá ainda, está lá. Eles se lembram do que eles ouviram há 3.000 anos atrás. Eu não posso chegar e dizer, é real, é mais velho, é mais novo. Eu disse a Tizuka, as ancestrais velhas, mas a Caçaquice, a Fernanda, como a Laura, como que vão acertar fazer uma figuração? Eu disse, nessa sociedade não tinha figurante. Vocês acham que naquela sociedade, 5.000 anos atrás, praticamente, tinha figurante? Todos tinham uma missão. O brejista, aquele que toma água, que vai lá pegar o gado, que toma conta para que tudo aconteça, que pega o peixe. Ninguém pegava peixe para encher um barco. Pegava peixe para comer. Acabou. Era uma sociedade sustentável. E o exemplo está claro. A discussão cinematográfica, ela é pertinente. Ainda mais quando a gente está dizendo, eu nunca acreditei nisso, eu já comecei o cinema acreditando na mágica. Eu nunca fui para essa busca. E aí, por isso, eu virei produtor, porque eu tinha que fazer. Eu não podia ficar esperando aqui na universidade. Só fiquei 1 ano aqui. E já causei muitos problemas, porque tinha que buscar, tinha que arrumar o negativo. Mas eles vão escolher, porque quando o Nelson disse para a turma toda, ei, vamos fazer um filme, esse documentário sobre a universidade. Para fazer isso tem que fazer um filme. Para fazer um filme tem que fazer uma produção. Quem quer fazer? Os 15 queriam ser diretores. Aí eu olhei para o Antônio Luiz e disse, Antônio Luiz, vamos começar essa droga, levanta o braço, porque senão a gente não começa. Isso é uma coisa que acontece, é normal, acho que todo mundo, na minha turma também, quando entrou todo mundo queria ser diretor, né? Aí, agora, carregar o piano era mais complicado. Acaba que o próprio processo
e a vontade de fazer é que faz com que as pessoas vão tomando, um vai ter que fotografar, outro vai ter que fazer o som, e pelo menos no meu período lá, a gente acabava fazendo tudo. Eu fui assim de câmera num filme Vigilante Rodoviário, não sei se você já ouviu falar que existe a refilmagem do Vigilante Rodoviário feito aqui pelo, inclusive hoje, o PP, Paulo Raume, né, que é novelista, eu fui Vigilante Rodoviário, ele, Flávio Cândido e outro, eu fui assistente de câmera. Num outro filme eu fiz som, no outro filme eu fiz até arte. Então a gente vai fazendo até que a hora que eu fui dirigir e tal, dividir roteiro e tudo mais. Eu acho que isso é um processo de grupo. O próprio Cacá falou, é um grupo. A Tizuca era outro grupo, né? Rafael com certeza teve o grupo, como outros que eu conheço daqui. Então, o Ralph Tamp, você foi do Ralph Tamp, que não, foi antes, né? Um pouco mais novo do que o Ralph Tamp e tal. Então tem sempre isso, e vai trabalhando no filme dos outros. Até hoje estou eu trabalhando com a Tizuca, né? Então, quando eu falo essa coisa do produtor, essas opções, essas ideias criativas, eu estava conversando ali fora com a Tizuca sobre, por exemplo, a borboleta guaianga, né? É uma borboleta azul. Cara, as primeiras coisas que foram feitas para ser a borboleta era muito, não vou dizer ridículo, né? Aquela coisa era meio 2D, porque era uma coisa assim, ficava muito presente, tirava a magia. Então, optou-se por fazer aquela borboleta que passa azul, a borboleta é um movimento, é um fluir, né? É uma sensação, né? Então, assim, o que eu queria falar mesmo sobre a questão da produção, sobre procurar os caminhos, eu acho que vai ser importante para vocês, foi para mim, e boa parte passada pelos professores que eu tive aqui, Tonico está ali, Breno Cooperman está ali, não sei se tem outro aí também, mas essa turma toda ajudou a gente a pensar de como fazer o melhor sem o recurso que você gostaria de ter. Eu acho que esse é o grande barato de pensar nisso, a melhor maneira de você, da tua ideia, conseguir passar ela sem ficar reclamando que não tem grandes recursos e tudo mais, etc. e tal. Espera aí. Só para complementar o que o Fávila disse, é o seguinte, eu achava que ser diretora era só ser diretora, sentar e ficar criando, né, na cadeira do diretor, criando. O problema é que se você não entrar na produção, se você não virar um produtor, você não consegue dirigir também. Aqui no Brasil é assim, entendeu? Então, quem achou que e quem escolheu a carreira de diretor está chegando agora e vai achar que a vida é uma maravilha, entendeu? Como diretor, pode tirar o cavalinho da chuva, entendeu? Há que se trabalhar muito, há que se entender o que é produção para poder fazer alguma coisa. Tem uma menina aqui que quer falar. Oi, meu nome é Marta, eu sou paraense, já moro muito tempo aqui no Rio, mas ainda fico muito emocionada quando eu vejo alguma coisa da Amazônia, do Pará, no cinema, porque é bem difícil a gente ver, né, a Amazônia, a cultura paraense no cinema. Eu queria te perguntar, Tizuca, porque a Zeneida já foi tema da Beija-Flor, em 98, e eu queria saber como foi esse encontro, esse caminho da Zeneida contigo. Foi posterior, ela me mandou um livro. Na época, eu dei uma rejeitada no livro, não estava a fim de me interessar nesse tipo de assunto. Só que, anos mais tarde, o Anderson Miller, que faz o Fortunato no filme, que é filho do Anísio da Beija-Flor, estava lá em Belém com a Beija-Flor, e ele me ligou de lá dizendo assim, vou produzir um filme, queria muito que você dirigisse. Aí ele me apresentou a Zeneida, me apresentou o livro, eu não associei aquele livro que tinha recebido, entendeu, com esse novo que eu estava lendo naquele momento, porque eu tinha dado na primeira vez, eu passei esse livro para a Sena, que é a minha sócia, minha comadre, entendeu, e a Sena ficou tentando me cativar para ler o livro, dizendo que era um puta filme, não sei o quê, e eu não queria saber. Aí, em 96, eu acho que caiu uma chuva desvairada lá em Jacarepaguá, onde eu morava. Desmoronou o maciço da Tijuca, minha casa encheu de barro, entende? Foi um caos danado. Foi a primeira vez que eu tive um contato direto com uma catástrofe da natureza, porque para mim ali era uma catástrofe. Era uma bobagem de uma enchentezinha. Mas, enfim, minha casa ficou com 1 metro de lama e eu nunca tinha vivido isso, eu fiquei desesperado. Essa situação me abriu a sensibilidade para as questões da natureza. E juntou com esse convite do Anderson e a leitura do livro,
eu adorei a Zeneida, adorei o livro, falei, vou fazer esse filme. Aí foi quando falei com a Sena, você precisa conhecer uma mulher maravilhosa, vou te mandar o livro para você ler, não sei o quê. Aí ela ficou furiosa comigo, estou há anos falando para você ler o livro, entendeu? Então foi assim, meio desencontrado, entendeu? Eu acho que todo o processo mesmo de aceitar fazer essa história, sabe, o próprio processo da filmagem, e depois o tempo que a gente levou para colocar o filme em lançamento, essa coisa toda, foi tudo muito demorado. Isso me agoniava muito, entendeu? Para poder hoje entender o seguinte, quando você faz um filme mágico sobre espíritos, o tempo não é da indústria cinematográfica, o tempo é dos espíritos, entendeu? Ou você se encaixa nessa onda, entendeu? E acredita nisso, ou então você desiste. E eu só pude compreender isso agora no lançamento do filme, quando eu estava exibindo lá, fizemos uma pré-estreia lá em Soure, na cidade onde a Zeneida vive, que não tem cinema, fizemos uma puta de uma sessão ao ar livre, foi uma coisa emocionante, entendeu? E aí, naquele momento, eu entendi, foi assim, eu não tinha como, o filme tinha que ser lançado agora, entendeu? Em que ano que começaram as filmagens? Nós rodamos em 2008, 2009. Ficou pronto em 2014 e lançamos em 2018. 17 para 18. 3 mil anos, viu? 3 mil anos. 3 mil anos que aconteceu aquela cena da Zeneida e encontrar seus antepassados. Foi há 3 mil anos atrás que começou, como diria o Raul. Raul Seixas 10 mil, mas então deixa eu fazer uma... Levou 3 mil anos. Aí fica aí o pessoal no jornal, 10 anos para ser lançado. Levou 3 mil anos. Dessa sessão em Soure, tinha cerca assim, de 2 mil pessoas na praça, né, e as pessoas, famílias, chegavam de motocicleta, botaram cadeira, a gente fez um cinema enorme lá, botou cadeira, mesmo assim o pessoal botava cadeira de praia e tal. E uma coisa engraçada é que lá, o gado lá é aquele búfalo, né, que você montar naquele búfalo, eu montei num, foi uma coisa que eu queria fazer muito, é montar num trator de carne, é um negócio assim, muito louco. E aí as pessoas chegavam no búfalo com a família e paravam assim, ficavam assistindo. Então teve essa coisa mágica mesmo. E uma curiosidade é que, eu estava falando essa história, né? Eu fico batendo um pouco nessa tecla de que o filme, até quem é do Pará, que de repente, assim, o filme, ele parece, e para mim, na minha cabeça, ele foi feito todo lá, apesar de saber que a maior parte dele foi feita aqui. Mas a transformação, o Rafael me perguntou sobre a Fazenda, né? A Fazenda, a Eurica fez aqui. Foi toda feita aqui. Depois a madeira, até depois foi para lá, não sei o que foi. Então, assim, os búfalos que estão em frente à fazenda foram trazidos para cá, de Minas, né? São Paulo, Minas, nem foi de tão longe, não, de algum lugar. Só para ter uma curiosidade também, o Ângelo Antônio, o Mundico, ele cria búfalo hoje aqui, né? Onde? No Rio Bonito. Perto de Niterói, aqui no Rio Bonito. Ele cria aquele búfalo aqui, trouxe para cá para criar. Então, assim, acaba que você, de certa maneira, até eu vendo o filme, eu fico achando que a gente fez o filme lá, quando na verdade não foi. Então eu fico batendo nessa tecla de que como você consegue articular, né, dentro desse mundo mágico da imaginação que você consegue articular para fazer, no real, fazer de maneira que isso cria uma vida, cria uma verdade. Né? Tem mais pergunta ali. Boa tarde. Meu nome é João, eu também sou estudante de cinema daqui da UF. Valeu, obrigado. Eu achei o filme maravilhoso, obrigado mesmo. Como posso falar? A composição sonora do filme é espetacular. Eu queria saber como foi o estudo para vocês comporem a trilha sonora do filme, porque a composição realmente é uma composição muito específica desse povo, sabe? Dá para a gente introduzir bem no filme. Olha, a gente achava que era muito importante todo o som do filme, porque como a gente estava falando sobre espíritos, tudo isso, que não tinha só apenas o visual, mas tinha, assim, sabe, o vento, a brisa, enfim, você sentia a presença de alguma coisa via som também, entendeu? Então, a gente teve um cuidado muito grande para fazer a edição de som, a captação foi muito boa, fizemos uma edição de som,
Depois, o ruído de sala também foi muito trabalhado. E aí, por último, quando entrou a música, foi uma coisa muito doida, porque era para o Gilberto Gismonti fazer a música, aí ele ficou doente, aí a gente já estava mais ou menos no limite ali da entrega para a mixagem. Quando entraram os dois filhos do Egberto, porque o Egberto queria que fossem pessoas que tivessem uma intimidade com a Zeneida para poder fazer os arranjos e a instrumentação toda das músicas da Zeneida, que eram as músicas de pagelança. Então, o Alexandre e a Bianca trabalharam nessas 4 músicas e eu estava sem o músico para a trilha sonora. Aí a Bianca falou assim, pô, fala com o André Memari em São Paulo, que o André é da mesma escola do Egberto, entendeu? O Egberto vai gostar e eu acho que você vai gostar também, porque tem o mesmo estilo. Aí a gente teve a maior sorte, porque o André estava voltando do Peru, alguma coisa assim, ia ficar uma semana em São Paulo e ia viajar para o Japão. Aí corri para São Paulo, peguei o André na casa dele, ele mora lá na Cantareira, no meio do mato, cheio de passarinhos, não sei o quê. Falei assim, André, me segura a onda aqui que eu preciso de música. Aí, como não ia dar tempo para fazer a música toda, ele abriu o acervo dele e a gente começou a escolher as músicas que tinham a ver com o filme. E foi incrível, porque a gente encontrou várias músicas do tipo assim, isso foi feito para o filme, entendeu? Aí algumas ele deu uma trabalhada naquela semana e a gente construiu a trilha. Mas teve umas coisas bem loucas também, que quando o editor está montando o filme, ele sempre pega umas músicas no YouTube, assim, para servir de referência, entendeu? E a gente fica convivendo com aquelas músicas durante a edição toda. E tinha essa música indígena, que estava agora aqui no final do letreiro, que é a primeira que aparece ali, quando ela está andando ali no meio do manguezal, que eu gostava muito, e foi ficando, e a gente falou, você tem que ser essa música. Aí saímos atrás, para descobrir quem era o autor. Aí descobrimos quem era o arranjador da música, ele já tinha morrido, e aí vimos pelo YouTube da vida que tinha várias versões com vários corais do mundo inteiro, entendeu? Inclusive de um grupo lá do Rio Grande do Sul. Aí acabei chegando no diretor do coral, que tinha trabalhado nessa gravação que a gente pegou no YouTube. Aí, através dele, fomos conseguindo mais informações, e aí foi a Marlu Miranda que me deu a dica. Ele falou assim, o autor dessa música acho que é o Tepica Rock. Tepica Rock? Eu falei assim. Tepica Rock era um índio, entendeu? Que tinha uns 20 anos, na época que eu estudava na UNB, que vivia ali pela UNB, era um cara meio perdido, entendeu? E que era muito amigo, estava sempre comendo com a gente, ia para as festas, não sei o quê. Aí fomos atrás do Tepica Rock e Tepe tinha morrido. E descobrimos que ele tinha feito essa música em homenagem à tribo dele. Só que a tribo tinha rejeitado a música, entendeu? Aí a gente tem que entrar no filme, entendeu? Era muita coincidência, muitos dados assim que tinham a ver, entendeu? E a música eu acho assim fantástica. Parece que foi feita para o filme. Tem uma pergunta lá em cima. Boa tarde. Eu gostei muito do filme. Eu gosto muito dessa recuperação da memória, principalmente de recuperar brasilidades que são muito esquecidas. Mas uma coisa que me chamou um pouco a atenção e que não me incomoda tanto pela época que o filme foi feito também, por que a escolha da Cássia Kiss para fazer uma indígena, por exemplo? Porque, de certa forma, por não sei a ancestralidade dela, mas de certa forma a leitura racial dela no Brasil é branca. E eu então também precisar de nomes grandes e tudo mais, mas por que não pegar pessoas locais lá para fazer uma cena que é muito pequena também e que poderia funcionar sem atores profissionais? Olha, eu há muitos anos queria trabalhar com a Cássia Kiss e com a Laura Cardoso. Aí é muito engraçado, assim como Fernanda Montenegro, eu tenho 40 anos de cinema e nunca consegui trabalhar com elas, entendeu? E quando fui fazer o Gaijinha, tanto o 1 como o 2, eu aprendi o seguinte, que não vale a aparência física, não vale o biotipo, não vale a semelhança visual, entendeu? O que você precisa é que o ator encarne aquela alma, entendeu? Se ele encarnar aquela alma, ele pode ser de qualquer cor que você vai acreditar. Não sei,
se você está reclamando, mas é a primeira pessoa que eu ouço, assim, em todos os debates que eu já fiz do Encantados, que tenha reclamado da atriz. Porque eu acho que a Cássia, como a Laura, cumprir o seu papel como atriz. Era aquilo que eu precisava. Entendeu? Não sei se deu para entender. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Quando eu estava fazendo o Gaijin, eu fui atrás de atores japoneses aqui no Brasil. E aí comecei a perceber que, apesar de ter fisionomia japonesa, não ter nenhuma mistura de sangue na formação do cara, o cara não era japonês. Porque ele não se comportava como japonês, porque o olhar dele não era japonês. Porque a fala, o jeito de ser, entendeu? Sabe, a caminhada dele, tudo, nada era japonês. Só a cara era japonesa. E eu percebi isso ao lado dos atores japoneses. Então, tinha atores nikkeis, nascidos aqui no Brasil, que não davam para fazer personagens japoneses, entendeu? Então, não basta ter uma semelhança física, tem que embutir aqui no coração, na alma, seja lá o que for, entendeu? A certeza de que fará bem o personagem. Essa é uma questão minha, muito pessoal, também vinda disso. Eu não entrei no cinema para ser artista ou para qualquer coisa desse. Eu juntava álbum de figurinhas, né? Então, cada figurinha que faltava eu ia procurar. Para você, quando eu tinha 10, 12 anos, para ganhar um prêmio, um liquidificador, uma coisa dessa, você precisava comprar as balas e preencher o álbum inteiro. Era quase impossível. Agora, quando você pensa em quem mostra a cara, a figurinha mais valiosa, assinada, era proibido fazer álbum com prêmio. Mas existia a minha enciclopédia, alguém falou aí antes aí, a minha enciclopédia foi feita de estampas, de um sabonete Eucalol. Eu vivia nas farmácias, abrindo as caixas e tirando as estampas Eucalol, porque eu não podia ficar comprando sabonete. Era uma enciclopédia, a mesma coisa que a gente está falando aqui. Quando a gente vai falar dessas mestras da cultura, dessas mães do país, que estavam aqui antes da gente chegar, antes de eu chegar, antes de vir, nós vimos aqui ocupar o território delas, elas eram fantásticas. Então, elas tinham que ser as nossas maiores senhoras. E aí vem a parte mais simples e técnica. Quando a gente começa a produzir, a gente vê que eu, sentindo, nos primeiros sets ainda no filme, como o ator é quem mais se expõe. Como o ator vai, fala, entra em cena, corre, faz, entra dentro d'água. Os atores são, para mim, o primeiro elemento dessa coisa que se chama hoje de audiovisual. Mas eles têm que botar a alma, como a Tezuka está. Como é que vai botar a alma? Eles têm que ter uma capacidade, eles, para mim, são a prioridade. A prioridade de ser ator, isso que a Tezuka falou. Como que eu vou não enxergar isso e botar pessoas que não são capazes de viajar 3.000 anos atrás para fazer essa fala, para fazer esse olhar, para fazer essa representação? O ator se expõe, o ator para mim, é um fato valioso nisso que a gente chama de audiovisual, a questão do som que você falou. A questão do som, quantos anos ela não é determinante ainda dentro do cinema brasileiro? Não se pode, o país do som e o país das paisagens, como é que a gente está perdendo tempo, ficando fazendo dramaturgia sei lá, de palavras. Eu estranho muito a isso no cinema ainda. O cinema, para mim, é muito essa capacidade de chamar o ator, vir aceitar fazer 1, 2, 3 dias de filmagem para representar não é nem ficção, uma coisa fantástica. Os atores se expõem. Eu acho isso, a gente deve pensar, começando a fazer filmes ou na hora de montar um elenco, eles são a alma do filme para mim.
Boa tarde. Meu nome é Érica, eu sou organizadora e curadora do Quase Catálogo, junto com a Nina, que apresentou a sessão. Eu estava pensando aqui agora, assim, é curioso pensando em alguns filmes chaves assim da sua filmografia, né, pensando Gaijin ou Paraíba Mulher Macho, junto com esse filme também, que fala de cultura indígena, né, assim, o seu interesse por esses personagens que o cinema historicamente retrata como outro, né? E na sua filmografia você coloca eles como protagonistas, assim. Eu queria saber se isso faz sentido para você, se seu interesse por esses temas passam por esse pensamento também. Enfim, é isso. Obrigada. Eu descobri recentemente que eu sou atraída por temas que eu desconheço, entendeu? O cinema tem servido para mim assim como uma forma de conhecer a vida. E quanto mais desconhecido for o tema, mais eu tenho atração. Porque eu sei que, como o processo de entrega da gente, né, numa produção de um filme é tão grande, tão longa, entendeu? Se não for alguma coisa que me retenha nesse interesse durante tanto tempo, entendeu? Não serve. Ou se, de repente, para mim um projeto que na primeira leitura ela não me interessa, eu tenho que achar ali alguma motivação, entendeu? Se eu encontrar motivação, tudo bem, senão o filme vai ser medíocre. Queria eu fazer uma pergunta. Que é interessante, Zucca, que você tem uma carreira longa e contínua, né? No cinema brasileiro alguém consegue fazer filmes ao longo de tantas décadas e passando por tantas épocas, né? Da Embrafilme, passando por Collor, chegando até o Jeju de apresentar um filme novo. O que você acha que é o motivo de você conseguir permanecer no cinema, diferente de várias pessoas que acabam saindo e ter uma produção, embora talvez espaçada, mas contínua? Eu nunca tinha pensado nisso assim, mas agora pensando, eu acho que eu sou movida a uma certa curiosidade. Por exemplo, quando surgiu a oportunidade de fazer o Lua de Cristal, que era o filme da Xuxa, eu falei assim, pô, a classe vai cair de porrada em cima, entendeu? Porque estou me entregando. Mas eu tinha muita curiosidade de estar perto dessa mulher que causava um ciclone na vida das nossas crianças, entendeu? E eu falei assim, como eu, que sou diretora de cinema, eu posso ignorar isso? Não posso ignorar isso, sabe? Xuxa, Renato Aragão foram bastiões num determinado momento, não talvez para a classe intelectual, para os intelectuais, mas para a garotada. E é muito engraçado que hoje, anos depois, 25 anos depois de ter feito o Lua de Cristal, outro dia eu entrei no gabinete da FAB lá em Brasília, porque eu fui ver uma outra coisa, aí o chefe de gabinete, que era um major, não sei das quantas, veio no meu ouvido e falou assim, você não sabe como o Lua de Cristal foi importante na minha meninice. Entendeu? Então, às vezes, a gente não se dá conta como é que um filme que a gente talvez não dê tanta importância assim na nossa filmografia, mas que pode ter influenciado muito, ter modificado muito a vida de alguém, entendeu? Então, eu acho que vale a pena você fazer tudo, entendeu? Foi uma delícia fazer o Lua de Cristal. A gente se propôs a fazer um filme que causasse um espanto, e causou um espanto, entendeu? E 25 anos depois ele virou um clássico de cinema. Você precisava ver a sessão que teve o ano passado, ano retrasado. Tem o Sérgio Malandro, né? Na mostra de cinema lá, eles fizeram uma sessão meia-noite. O cinema estava lotado, aquele cinema enorme lá da estação, de uma geração de 30, 40 anos, todo mundo enlouquecido nas cadeiras, dançando, cantando o filme inteiro. Eu falei, foi a melhor sessão do Lua de Cristal que eu vi. Então, só por isso já valeu a pena ter feito. Então, tem certas coisas que não se explicam, entendeu? Não se explicam. Então, eu acho, também, quando me convidaram para fazer televisão, eu fui. Quando me convidaram para fazer a novela, eu falei, basta ser alguma coisa que eu não conheço para eu ficar atraída, entendeu? Fui fazer ópera, que achei fantástico, entendeu? Então, talvez essa coisa de não me restringir, entendeu? Ou de estar aberta para qualquer novidade, eu acho que
se tem imagem, tem som, e eu sou diretor e preciso de um diretor, eu vou adorar. Eu curto muito, eu adoro no set de filmagem. Adoro no set de filmagem. Eu fico nervosa quando estou fora do set de filmagem. Mas no set, como diz meu filho, assim, quando me viu pela primeira vez, já adulto, assim, no set, falou assim, mamãe, você transita melhor no set do que lá em casa. Então, eu gosto, talvez seja, não sei se é por isso, entendeu? Por sorte também, rola isso, né? Mas, enfim. Mas eu parei, sim, no cinema, na época do Collor, estava fazendo televisão, entendeu? Sabe? Tem essas coisas também que acabam costurando. Agora, quero muito... Mas você conseguiu retomar depois, né, do Collor. Sim, mas essa história de eu quero fazer, eu acho que é muito importante. Entendeu? Eu acho que o cinema não existe se não tiver fé. Entendeu? Você tem que acreditar que dá para fazer. Só uma curiosidade. Encantados foi filmado em 2008 e 2009, né? Em praticamente 2 etapas. Uma etapa enorme aqui no Rio, com atores, etc. e tal. Depois uma etapa lá no Pará, Pororoca, etc. e tal. Nesse período até agora, quer dizer, até o lançamento, na verdade, foram feitos... pelo menos nós dois trabalhamos em 3 longas juntos, né? No Feirinha, novamente com a Tijuca, Aparecida... E o 1817 agora... Aí você fez o Seriado das Brasileiras, que eu não fiz. Então, quer dizer, essa continuidade, ou seja, o filme também tem essa coisa. Às vezes tem diretores que ficam presos naquele filme, mas o filme tem o tempo, né? Como a Tizuka falou desse filme do Encantados, que para mim também me incomodava também. Pô, esse filme não vai ser lançado nunca, esse filme sempre estava com uma etapa, né, tá encantado. A gente falava, vou ter que desencantar o Encantados e tal. Mas ele tinha o processo dele natural, ele tinha esse processo de você compreender, entender, essa coisa mesmo da parte musical. Então, quer dizer, o filme tem um processo. Não significa que durante esse processo você fique parado, né? Você vai desenvolvendo outros projetos paralelos, vai tocando. Às vezes tem documentários, por exemplo, no documentário acontece muito isso. Às vezes você leva anos para fazer um documentário porque aquele material vai criando uma vida própria, vai sendo maturado ao longo disso. E só outra coisa, falar essa coisa da Tizuka no set, né? Eu também sou uma pessoa de set filmagem. Eu tenho um problema enorme com a finalização. Então, para mim, a vida é no set. O set, para mim, é a minha batalha, é o lugar que eu fico mais feliz no mundo, vendo aquele monte de gente, é caminhão, é câmera, é grua, é efeito, é green screen. Para mim, aquela loucura é a minha grande alegria, desde a época da UF. Por isso que eu me envolvi em produção. Mas só lembrar o seguinte, durante o Encantado aconteceu uma coisa muito curiosa. A gente ia lá para Restinga de Marambaia, tinha uma base, e dali a gente se embrenhava ali do Mangueza, pelos rios, de barco, tudo voadeiro e tudo mais. E tinha uma coisa muito curiosa que é a maré. A gente tinha que lidar com a maré. E a maré, ela não é a mesma todo dia. Ela vai ao longo do dia, ao longo do mês, ela vai mudando. Ela baixa numa hora, ela sobe na outra. Tudo mais. Então a gente tinha que estudar a tábua de marés. E muitas vezes a gente se atrasava e os barcos ficavam encalhados. A gente não saía. E não raro a Tizuka falava assim, eu estou indo para o set. Aí ela saía andando pelo rio, que estava na água na canela, assim, e a gente ficava no barco. A gente sempre falava, por que é que vai com ela, não sei o quê. Aí a gente falava, deixa ela ir, ela vai até ali na virada ali, e a gente pega ela no caminho. Né? E a gente ficava ali medindo, está subindo, empurra a voadeira. E a gente tinha um barco enorme, que era uma balsa meio desajeitada, onde ia todo o equipamento em cima, que tinha que ser puxada por uma traineirazinha. Aí um dia, não sei por que, ele atrasou um pouco mais, a gente, vamos embora. Aí saímos, eu, Antônio Luiz, nós saímos, vamos pegar a Tizuka no caminho. E a gente foi, cadê a Tizuka? E cadê a Tizuka? E a maré subindo, e a gente, cadê a Tizuka? E aí a gente entrou naquela, aí entrava um com a voadeira ali, entrava outro. Aí lá, muito mais distante, quando a gente já estava próximo onde a gente ia filmar, e ninguém, pelo rádio, a gente tentando. Aí eu avistei lá na frente, assim, uma figura, assim, no meio do rio, assim, com um cajado. Né? Parecia até Moisés abrindo o chão. Um cajado assim, aí ela olhou para a gente foi chegando aí, todo mundo preocupado, acenando para ela, tranquila, ali andando, porque era o barato dela mesmo, ela foi sozinha, foi andando por ali e tudo mais, e arriscada, a maré subiu, uma vez a gente fez uma ponte para botar um carrinho, né? No meio do rio, Voodoo, os maquinistas, os melhores maquinistas do Brasil e tudo mais. E aquela coisa mesmo, a filmagem atrasou, porque o Bob faz não sei o que, acontece não sei o que lá e tal, o Tiaguinho lá, a calça rasgou, aquelas coisas que vão acontecendo ao longo. E a maré foi subindo, e foi desmontando aquele negócio. E a gente, o que a gente faz? A gente para, amarra daqui, puxa daqui, né? E filmando. E filmamos a última cena, acabou de filmar a última cena, uma parte do negócio caiu, mas era
Era a última cena. Então a gente brigava com a natureza dia a dia, né? Tempestade, no meio do caminho. Da mutuca, lembra? As mutucas. Então, assim, essa alegria, e a Tizuka sempre teve isso, com a gente, com a equipe, sempre essa coisa da liderança. A liderança não é, às vezes, não é uma questão de marcar posição, de eu sou diretor, é uma questão até zen. É uma questão até de você confiar e saber que a pessoa, ela sabe o filme que está fazendo, ela sabe o que ela está levando a equipe, e todo mundo vai atrás, todo mundo compra a briga. Foi um elogio, Tizuka, que eu fiz aí. Obrigada, vida de você, Favila. Tem mais uma pergunta? Porque o diretor assistente, né, eu tenho uma relação muito boa com o Favila, porque ele me segura a base, entendeu? Eu não tenho que ficar preocupado com a base para eu poder ir em frente. Mas o Favila me chicoteia legal. Falei, porra, Tizuka está atrasado, vamos embora, não sei o que, não dá para fazer isso agora, não sei o que. Mas isso dá muita segurança para o diretor. Agora, o que é mais importante, eu acho, que a gente tem que ir em frente mesmo. Sendo diretor, tem que ir em frente. Eu, por exemplo, eu fico por conta se eu sentir que alguém da equipe não vai entrar no lago para filmar, o assistente de câmera, o fotógrafo, sei lá, porque está com nojo, porque aquela lagoa, enfim, pode oferecer algum risco. Então, antes de sentir isso, eu entro. Porque se eu entrar, todo mundo tem que entrar. Entendeu? Então, eu acho que essa explicação funciona para burro. Entendeu? Se o diretor vai na frente, os outros vão atrás. O diretor é um pouco leme. Né? E a gente não pode titubear, não, porque se eu titubear, os outros vão titubear também. Né? Amina? Oi, boa tarde. Eu sou a Amina, também estudante de cinema. Obrigada pela presença. Eu queria perguntar, na verdade, eu fiquei bem curiosa com esse processo que foi tão longo, né, de filmagem em 2008, 2009, depois foi um lançamento comercial em 2014, foi isso? Ou não? Ele terminou em 2014. Foi finalizado? Final de 2013, na verdade. E lançado lá... Agora. Agora, em 2017, né? E teve lançamento comercial? Chegou a ter? Teve, tá ainda em lançamento. Tá, agora em lançamento. E eu queria perguntar, na verdade, sobre o processo de montagem dele, assim, que não sei se foi tão longo assim. Foi com a Marta Luz, né, também, que já trabalhou. Começou com a Marta, depois entrou a Tainá. O processo foi longo também porque tinha acabado o dinheiro, não tinha dinheiro para a finalização, tivemos que sair para terminar de captar. Mas esse processo longo de finalização, porque a gente editava, assim, ficava assim 3, 4 meses editando, depois parava e retomava um ano depois, coisas do tipo. Entendeu? Foi muito importante para o filme. Porque foi um tempo que a gente precisou para compreender. Para vocês terem uma ideia, eu tinha 1h40, 1h50 minutos de filme montado, acabei tirando 20 minutos, 20, não estou fazendo as contas aqui, mas tiramos todo o início do filme, e a gente precisou desse tempo para poder entender que o filme que precisava tirar essa parte toda. E eram cenas assim de super importantes no filme. Teve uma, por exemplo, que a gente fez um cenário, a Yurika fez um cenário dentro de uma piscina porque tinha uma água que subia na casa, que era o nascimento da Zeneida, entendeu? Chovia e a água começa a inundar a casa. Então, para poder fazer essa cena, a gente teve que fazer um cenário dentro da piscina. Então, mas aí você não pode ter dó, entendeu? Só vou comentar. Eu achei muito interessante isso, desse tempo todo para montar o filme, como a visualidade dele, apesar de ser um filme de época, ele também está marcado assim, um pouco pela produção. Né? Se fosse o mesmo filme sendo gravado agora, provavelmente você teria outras escolhas estéticas no momento de fazer, não sei lá. Não sei se muito não, porque o filme é de época, entendeu? Sim, então, mas aí sempre não carrega, muda, né, um pouco. Mas é evidente que nesse processo todo aí eu me transformei, entendeu? Várias pessoas também eu faria de um outro jeito, pode ser, entendeu? Mas foi feito naquela época. Sim, não, assim, mais pensando o quanto que um filme, mesmo de época, é influenciado pela época que ele está sendo feito, né? Assim, tipo, a moda, enfim, qualquer coisa, as pessoas. Só um comentário, por favor. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta para os três. Como vocês olham para a formação de vocês na UF
O que isso significou para a carreira de vocês? O que vocês pensam que serviu, não serviu, para que ela te preparou e que não preparou para esses que estão estudando agora? Eu pedi. Oi. Olha, eu acho que eu já fiz essa referência aqui. A UF, para mim, é uma entidade gigantesca dentro da cultura desse país. Alguém vai dizer que é a USP, que é a PUC, que é... Tem um monte de coisa. Mas quando eu procurei, e eu queria fazer cinema, como eu disse, eu não sou do cinema da Zona Sul, nem venho do intelecto, eu queria fazer cinema como eu já disse, como eu monto álbum de figurinha. Era isso que eu enxergava. E eu procurava o lugar onde isso ia acontecer. Em Minas Gerais, alguém deve se lembrar, as escolas católicas, tinha uma universidade, tinha lá um curso de cinema em Belo Horizonte, a Universidade de Brasília, quando eu ouvia falar, mas era uma coisa inacessível. Eu fui lá em 68, já disse isso, 68, ver o que era a ECC. Era uma ECC mesmo, uma exceção de qualquer coisa, ninguém estava interessado em nada. Quando saiu aqui, quando eu vi o edital em outubro, 68, no jornal, pequenininho, eu corri aqui, vim aqui, tinha eu e mais dois, um anotava nas costas do outro, os interessados em fazer cinema. Eram 15 vagas, acho que 53 candidatos que tinham ali na área em torno para fazer esse curso de cinema. A UF era as portas da percepção do Adolf Hitler para mim. Imaginário, alguém diferenciar imaginário de ficção, tudo é uma coisa só. A gente está numa ficção, a vida é uma ficção. Então, quando eu digo essa ficção, foi uma porta que eu bati, esbarrei, vim ali naquela coisa, copiei nas costas do Raimundo, o que tinha que estudar. Mas o que eu estudava? Eu ia todo dia para o cinema, não ia no curso nem para fazer o vestibular, não achava que ia passar. Cheguei aqui, faço vestibular, passo e começo a brigar, porque as pessoas que estavam aqui na época, e eu já tenho falado com alguns colegas como o João, que era da turma de jornalismo dessa época, publicidade, olha só. Olha, os 15 alunos de cinema já eram uma casca de banana para quem queria fazer o curso e tirar diploma, porque eu já queria filmar. Terceiro dia eu fui atrás de negativo. Então a UF não só representa, para mim, a melhor e a única instituição de cinema que vai ser reconhecida daqui a algum tempo. Se teve um ciclo Atlântida, se teve um ciclo lá Humberto Mauro, se teve um ciclo Cinema Novo, tem um ciclo UF. Está aí. Está aí. Se a gente não enxergar isso, é triste. Esse ciclo UF, para mim, forma... Você imagina, a gente nasceu de 9 meses do Cinema Novo. Nós somos uma universidade que a nossa mãe e pai é o Cinema Novo. E todas o envolto do cinema, seja a Cinédia, seja Atlântida, seja qualquer coisa. Mas aqui, esse bebê foi criado e sobreviveu. Eu olho a UF com essa distância e com o que ela me deu, 2 latinhas de negativo, vai ali, arruma uma verba para fazer o documentário sobre a universidade. Pronto, estava feito. Eu já sabia como ia acontecer. Era só fazer. E a UF foi oferecendo isso, num momento de gigantescas dificuldades. Aqui se fazia cinema assim, ó, e está aí. Eu falei com as pessoas que continuaram esse trabalho e não dá para a gente simplesmente ficar fazendo coisa acadêmica, batendo um no ombro do outro, elogiando. É uma luta fantástica. E para mim, se tem hoje ainda alguma coisa rendendo dentro dessa estrutura de cinema, está nascendo aqui e vai continuar daqui.
Não estou vendo outra raiz. Essas outras raízes, para mim, são desinteressantes. Eu vim da Escola de Cinema da Universidade de Brasília quando fecharam a escola. Eu vim com Lael Rodrigues, um pouquinho depois da turma do Miguelito, essa coisa toda. E a gente lá em Brasília tinha brigado muito por causa do fechamento da escola. Era um absurdo na nossa cabeça que tivesse fechado a escola, era uma escola pequena, mas era tido lá para o reitor da universidade como uma escola subversiva, entende? Bom, quando fecharam a escola, eu lembro que eu fui encarregada de vir para cá para saber como que era a escola aqui na UF, né? E a gente já tinha algumas informações da ECA, e eu lembro que eu voltei para lá com a informação de que a UF tinha um currículo mais próximo do que a gente já estava trabalhando lá em Brasília, do que a ECA. Então, decidimos todos vir para cá. Aí veio uma primeira turma, que já estava mais adiantada do que a minha lá em Brasília, e depois nós viemos. Quando eu cheguei aqui na UF, eu fiquei muito decepcionada com um monte de baba-ovo em torno do Nelson Pereira. Isso porque a gente já estava nesse espírito de luta mesmo lá de Brasília. Aí fica todo mundo aí querendo fazer as coisas que o Nelson fala, o Nelson mal aparece na escola, entendeu? Então a gente ficou uma turma meio dissidente, a Hilda Machado fazia parte, entendeu? E aí, conversando com o Lael, a gente falou assim, não, vamos continuar fazendo o que a gente quer fazer. E o Lael tinha um Fusquinha, muito vagabundo, e nós tínhamos uma ideia de fazer um documentário sobre a cavalhada de Pirenópolis, porque a gente vinha lá do sertão goiano lá, entendeu? A gente estava muito ligado a isso, e nós fomos para Pirenópolis. Aí, numa reunião ali aqui na escola, eram uns 10 alunos, acho que estava o Nelson, estava o Babal. Aí o Nelson falou assim, nós vamos também. Eu falei assim, o Nelson vai também para Pirenópolis? Imagina, entendeu? Aí, não, vamos, né, Babal? Você tem a câmera, a gente pega uma lata negativa 16 que tem aí, ou 2 latas, não sei o que, a gente vai. Aí combinamos que eu e Lael iríamos na frente, foi o Osório, foi a Hilda, foi Bete Bulara, uma coisa assim. Aí, quando a gente chegou lá em Pirenópolis, a gente tinha certeza que o Nelson não ia aparecer. Só que o Nelson apareceu com a outra turma, que era os nossos dissidentes, que era Marta Luz, Ney, como que era? Tinha mais um outro grupo. E o Nelson chega com esse pessoal, e a gente falou, não é que o homem apareceu mesmo? E o Nelson ficou o tempo todinho dessa produção tentando apaziguar as duas correntes. Bom, enfim, foi ótimo, fizemos o filme, entendeu? O filme foi editado, levou-se um tempão para editar, mas eu acho que está aqui no acervo da escola. O que a gente percebeu nesse momento era o seguinte, eu acho que a gente veio aprendendo no decorrer do caminho que a escola é muito importante, sim, a UF é muito importante, sim, para você ter aqui atrás de você um respaldo institucional que diz que você é alguém. Porque se você chega e bate na porta de uma produtora e fala, eu quero se estagiar aí, ninguém vai te dar mínimo. Se você diz assim, eu sou aluno da UF, entendeu? Você vai com um currículo mais garantido, entendeu? Então, eu sempre entendi a escola como um lugar onde você faz a tua turma, entendeu? A tua turma que, de repente, vai virar uma produtora, que foi, de certa forma, o que aconteceu, porque eu, Lael, a gente começou a perceber isso, foi quando a gente conheceu o Cacá, entendeu? E a gente montou a CPC, Centro de Produção e Comunicação, antes da minha formatura. Só que o que acabou acontecendo? Eu acho que a vontade de querer trabalhar, a vontade de querer ir à luta, não sei o que, acabou fazendo com que a gente se atropelasse com como falar? A continuidade do curso. Então, a gente acabou fazendo filmes antes de se formar. Quase que eu não me formo, entendeu? Quando é que você pegou o diploma? O ano passado. É porque
porque a gente não precisa de diploma para ser cineasta. Eu nunca precisei. O ano passado, aí pintou aí a Ida virou e falou assim, pô, você podia dar aula, não sei o quê. Eu falei, você tem diploma? Eu falei, não tem diploma. Então tem que pegar o diploma. Enfim, aí eu peguei o ano passado o diploma. Então, eu tenho diploma, posso provar que eu fui aluna daqui. Mas, entendeu? Então, eu acho que a coisa importante que a escola nos dá é isso, é uma certa unidade para você enfrentar esse mundo cinematográfico, entendeu? E é onde a gente começa a fazer, a gente tem que se virar para fazer cinema, porque não tem o negativo que a gente precisa, não tem dinheiro de produção, não tem quase nada. Mas é assim que a gente faz cinema no Brasil. Entendeu? E a gente começa bem assim na escola. Bom, vou ser breve, né? Porque falaram basicamente tudo. Para mim, a minha formação era outra, minha formação era ligada a desenho. Na verdade, eu queria ser desenhista de quadrinho. Aí fui trabalhar em animação e fazia engenharia na UERJ. Fui para engenharia na UERJ. Só que eu era um outsider lá, cabeludão e tal. Em primeira semana, eu descobri que tinha um ateliê de Super 8 e fui para o ateliê de Super 8 encontrar as pessoas lá. Lá existia um outro rapaz, que também era da engenharia, era o outro outsider, chamado Rudy Santos. Quem estava aqui, né? Rudy Santos. O Rudy, que era uma capacidade, o Rudy era um talento, assim, um cara extraordinário, mas a visão dele do cinema era uma visão estética. Ele não estava interessado em ficção, ele estava interessado em experimentos, estava interessado em trabalhar com imagem e música de uma maneira assim, abstrata, e ele era realmente muito, muito talentoso. E ele não queria fazer engenharia, eu nem sei porque ele foi parar na engenharia, talvez pelo mesmo motivo que eu, a gente não queria fazer nem humanas, nem biomédica, então sobrou a gente ir para uma coisa mais de exatas. E o Rudy, no ano seguinte, fez vestibular para a UF, e veio para a UF. E falou assim, Favila, olha só, lá é tão ruim quanto a UERJ. Palavras dele, né? Lá é tão ruim quanto a UERJ, mas tem uma coisa legal, tem equipamento, tem câmera, tem moviola, tem não sei o quê. A gente vai para lá e vamos fazer os nossos filmes. Aí eu, beleza, não tinha mais o que fazer na UERJ mesmo, fiz o vestibular e vim para cá. Aqui eu descobri uma outra coisa. Na verdade, eu entrei aqui, tipo assim, não tô nem aí para a aula, como não estava nem aí para as aulas na UERJ. Mas aí aconteceu uma outra coisa, encontrei um outro tipo de professor, que era diferente das exatas da UERJ, obviamente, né? Aí encontrei pessoas aqui que, na verdade, me abriram uma outra possibilidade. Apesar de eu ser uma pessoa que já é envolvida com filosofia, literatura e tudo mais, eu nunca tinha pensado o cinema, né? Apesar de era uma época rica também, o pessoal do Super 8, tem muito para a Cinemateca do Man, Cosme Alves, existia uma discussão, mas você não tinha aquilo sistematizado. Então eu encontrei professores, posso falar aqui o João Luiz Vieira, né? Que foi um desses mestres, né, como outro Antônio Carlos, como Serra, depois veio Tunico. O Breno nem tive uma cadeira com o Breno, porque ele estava voltando nos Estados Unidos, né, mas o Breno tem uma coisa importante, foi o NAVE. Né? Eu fui uma das pessoas que abriu o NAVE, que para a gente foi uma outra descoberta, que era a televisão. A gente tinha um preconceito total com a questão do vídeo, com a televisão. Preconceito mesmo, que era cinema, porra, televisão, tem que matar todo mundo, fazer aquelas novelas, porcaria, não sei o que. A gente tinha um preconceito mesmo. E a partir, acho que foi o Breno quando veio e fez o NAVE, a gente começou a usar o estúdio, a gente começou a ver as câmeras, as Siemens que chegaram e tal. A gente começou a ter um envolvimento com a tecnologia também. E vou falar isso do Rudy, porque o Rudy foi um cara que foi um dos primeiros caras a trabalhar o vídeo, porque as câmeras de vídeo só tinha na TV. E começou a chegar aquelas câmeras portáteis, aquela câmera com um fio, com tinha que carregar aquela mala que era o VT. A gente começou a ter esse convívio, que era a tecnologia, a possibilidade de fazer o encontro com os aparelhos, com as câmeras, que a gente usava Super 8 e tal, mas com as câmeras, com o Nagra, né? E esse lado que era o lado de pensar, né? Várias vezes o cinema aqui não era isso. O cinema aqui, não sei, acho que ninguém viu. Era um negócio monstruoso, 1000 e poucos lugares. Né? Tudo isso que está aqui, teatro, era um cinema só, era uma coisa só. E para a gente era um mundo assim, porque a gente vinha para cá e assistia os filmes que a gente não tinha. Gente, pensa num momento que não tinha VHS, não tinha DVD, o VHS estava ali começando. Então a gente tinha que ver no cinema, a gente tinha que pegar as latas 35 dos filmes na Cinemateca, no Rio, em São Paulo, trazer para cá e assistir. Esse universo com os iguais, ou seja, as pessoas que queriam fazer cinema,
foi o que a Tizuka falou, foi muito importante. Muito importante, porque aí você monta o grupo, você monta aqueles que são iguais. Tem as rivalidades, tem as correntes. Tinha aqui, né, os sensíveis, era um grupo, né? Tinha um grupo, os sensíveis, chamavam os sensíveis, né? Que era um grupo. Tinha a turma do Paulo Ramos, a turma política, né? Cinema político, engajado e tal, né? O PP era um e tudo mais. Né? Hoje está na Globo, lá trabalhando, não é uma crítica que eu estou fazendo, não, estou falando, as coisas vão mudando. Né? Tinha os outsiders, eu não estou nem aí para porra nenhuma, que era meu grupo, né? Eu, Rude e tal, Plínio, né? Mas a gente convivia, a gente tinha uma paixão, fazer cinema. Uns trabalhavam nos filmes dos outros, todo mundo, quem era, a gente chegava aqui calouro, aí tinha a turma que ia fazer o filme, a gente encostava lá, pô, deixa eu fazer alguma coisa aí, deixa eu, aí trocar chassi, aí fazia errado, trocava, botava de cabeça para baixo, aí levava esporro depois. Bom, anyway, acontecia muita coisa. Isso foi muito importante. Né? Essa foi a parte que eu acho que a UF me fez pensar o cinema de uma maneira diferente. Então, era isso que eu queria dizer. E aí eu fui embora. Bem, depois desse depoimento, então, queria agradecer a presença de todos por essa sessão histórica e passar... Você tem uma última pergunta? Eu acho que não quer dizer, a escola é a gente que faz, entendeu? Não, a gente não pode ficar esperando que a escola faça pela gente. A escola é a gente que faz. Tem só mais uma pergunta, então, a última, para fechar. Eu prometo ser bem breve. Eu me chamo Isabelle, eu sou de Belém do Pará, caloura aqui da UF. Já assisti Encantados na estreia, lá no Libero Luchardo, no Centro de Cultura. E primeiro eu queria fazer um comentário de que Encantados, geralmente as obras construídas por pessoas, e aqui no eixo centro-sul do país, sobre o Pará, não são bem vistas lá. E, a despeito disso, Encantados foi uma obra bastante bem vista, assim, em Belém e no próprio Marajó, né, em Soure, principalmente. E eu queria saber como foi o trabalho. Por exemplo, uma das coisas mais difíceis de fazer é o sotaque. Geralmente é extremamente caricato, assim, quando as pessoas constroem o sotaque. E isso é mínimo no filme, assim. Eu achei a construção do sotaque muito bem feita. E queria perguntar também se vocês pensaram na possibilidade de trabalhar ou trabalharam com pessoas tanto na parte técnica quanto no elenco de lá da região, para além da Dirapaz. Bom, a respeito do sotaque, na verdade, a gente pediu para os atores não fazerem sotaque nenhum, entendeu? Colocamos uma ou outra expressão, a gente teve alguém para trabalhar essa prosódia, e quem deu o sotaque foi a Dira, entendeu? Porque isso é muito delicado, sabe? Para você não cair no erro, é melhor não ter, entendeu? Então, foi tranquilo nesse sentido. A gente teve várias pessoas na equipe, por exemplo, a produção lá de Belém, quando a gente fez várias viagens para lá para filmar paisagens, fizemos várias cenas com dublês, assim, para figuração, essa coisa toda. A gente teve uma equipe de produção de lá. E depois aqui a gente teve também algumas pessoas. O Contra-Regra era de lá. O pessoal da área. Então, você sempre acaba pincelando o cara da prosódia, entendeu? Isso vai muito de acordo com a produção, porque não faz sentido você trazer uma equipe de lá para filmar aqui, e nem levar, de repente, uma equipe daqui para lá. Você leva só aquelas pessoas que você sabe que não vai encontrar lá, entendeu? Como a gente tinha feito uma estadia bastante grande lá, verificamos quem era quem, não sei o que, deu para a gente fazer isso com muita segurança. Obrigada. Não, quero agradecer, entendeu? Foi ótimo o papo, sabia que ia ser gostoso e é sempre bom retornar. Muito obrigada. Esse instrumento universitário, para mim, vou recuperar isso. Nós trouxemos, através das pessoas que estavam aqui e que eu já comentei com o João Luiz, elas têm que ser reativadas, porque
eu estava aqui com 3 meses de universidade, procurando lá no Beco os distribuidores, a Condor, o programador da UF, o programador que o Nelson me mandava, está aí até hoje, Fabiano Canosa, e aí tinha o outro lá do Beco que tinha que registrar no diversões, qual era a programação do cinema, aí eu estou distribuindo, comprando negativo na Kodak, trazendo os pessoal do Beco para carregar chassi, eu aprendi a carregar chassi ali no botequim, ali na frente, saco preto, cortar filme. Todos os cartazes do cinema, eu e meu irmão fazíamos aqui naquela coisa de... Não, de passar o rodo. Silks. E aí eu e Antônio Luiz e Ricardo Miranda, que eu tenho que fazer uma homenagem a ele, ficava aqui o dia inteiro trabalhando para a UF. A gente ia colar, eu não conhecia, ia com eles, pedindo autorização para colar os cartazes do cinema para vir aqui. Fazer folhetinho ali na porta. Eu entrei em toda a cadeia do processo, de produzir, distribuir, conhecer, fazer parte técnica, convencer as pessoas. A Kodak não queria vender cinema para a UF, porque achava que ela não ia pagar. Levei 3 meses para fazer papel para lá, papel para cá, papel para lá. Então, quando eu digo essa instrumentação, para mim, pessoalmente, ela é fundamental. Quem que me deu esse espaço? Quem abriu essa porta? Em 1 ano, eu já tinha produzido os 15 filmes dos alunos para o Festival JB. Acho que 14 ou 12 foram feitos. Eu e Antônio Luiz correndo atrás. Olha só, em 1 ano. A gente fez o documentário sobre a reforma universitária e eu fui cortar 10 latas de 35 milímetros na Líder para chassi pequeno, sem nunca ter entrado. Alguém te dá 10 latas de negativo, 35 milímetros cola, e eu vou lá para uma sala da Líder, diz, tem que ficar escuro, que tamanho é o chassi? Quem é que me deu essa chance? Quem me deu um carro de Fórmula 1 para fazer uma experiência? Foi aqui. Esses instrumentos simples, essas ferramentas. Favila já pegou uma fase em que tinha câmera. Não, e a câmera, assim, mais uma vez, né? Nelson Pereira, né? Se eu não me engano, o equipamento veio para a UF doada pelo Ministério da Agricultura, né? É verdade, é verdade. E tem uma história mais louca ainda da Truca Waxberry, que depois foi parar no CTV. Tudo era no Ministério da Agricultura, ou seja, as universidades, ou quem tratava de audiovisual, não tinha equipamento. Quem tinha era o Ministério da Agricultura, que tinha comprado para fazer lá uma coisa interna de publicidade. O Nelson, sagazmente, percebeu que aquilo estava parado lá, que nem estava dando cabeçada, ninguém sabia fazer, foi lá e fez um termo de doação, não sei, né? E trouxe esse equipamento para cá, com exceção da Waxberry. E aí veio câmera, veio coisa de montar, veio um Stella Vox, que nem não tinha um Nagra, o Nagra foi doado de outro lugar, não sei de onde é que foi, mas veio um Stella Vox, um gravador tipo Nagra suíço, até mais, não era robusto, ele era mais potente, né? Mas era um gravador frágil, era para estúdio. E o pessoal usava para ir para a rua, ele dava toda hora enguiçava. Aí depois veio o Nagra. Então, tinha um equipamento que veio e a gente conseguiu botar a mão nesse equipamento, né? Graças a essa coisa do Nelson. Então, quer dizer, o Nelson também, essa coisa de que o Nelson aparecia uma vez por ano, né? A gente ficava esperando a aula do Nelson. Quando é que ele vem? Não vem. E uma vez por ano o Nelson aparecia, né? Mas era uma catarse, porque ele... Né? Não, e eu fui com ele para o Jubiabá, eu não fiz filme de formatura porque eu abri mão, porque ele falou, você quer ir, o japonês, ele chamava de japonês da sua causa, porque já tinha, o japonês, né? O Nelson fala assim, o japonês, você vai comigo para aí escolheu 3 ou 4 aqui para ir com ele lá para o Jubiabá, aí foi o curso mesmo, foi lá. Mas aí essa coisa assim de que tinha uma pessoa que aparecia, mas ela tinha uma importância e montou aqui
um grupo, eu volto a falar disso, um grupo de pessoas, eu estou esquecendo, o Zé Joffre foi um professor, Zeca Nobre, né, Gustavo, eu não tive Gustavo Damasio, essa turma toda ao longo do tempo foi passando aqui, né, como tem outros nomes, que depois que eu saí, que passaram aqui. Então, assim, acho que tem essa excelência também, né? Então, isso foi muito importante. Voltando agora ao Cacá aí, nosso decano. Decano não, decano. Porque a gente vivia nas frestas. Eu já disse isso ali. A gente tinha que sobreviver. Acendia o refletor, a gente corria e se escondia. E eram as frestas que nos faziam seguir em frente e manter isso aqui vivo. Por isso que eu gosto daqui.